Trancamos o brinquedo que nos assustava no armário. Mas as coisas ficaram ainda piores desde o primeiro dia. Desde que começamos a ouvir barulhos vindos de lá de dentro, como se estivesse tentando sair. Muito boa noite, comunidade. Obrigado por estarem aqui, por nos deixarem entrar em seus dispositivos, com uma nova dose de histórias paranormais, de relatos que vão fazer vocês pensarem e que vão ficar com vocês por muito tempo depois que este episódio terminar. Os relatos de hoje, especialmente o segundo, são bem intensos e tratam de temas bastante delicados, daqueles que nem sequer se pode dizer a palavra e que envolvem uma pessoa tentando acabar com a sua. Vamos levar isso muito a sério. E embora vocês já saibam disso, quero aproveitar para lembrar a todas as pessoas deprimidas aí fora, que se sentem sozinhas, que vocês não estão sozinhas. Vocês fazem parte desta comunidade, desta família, e tudo o que vier vamos passar juntos. Vocês sempre poderão contar conosco. Vamos mergulhar nas histórias sombrias de hoje, mas quero mandar um abraço para as pessoas que compartilharam suas histórias desta noite e para todos vocês também, um abraço que transcenda este microfone. Apague a luz e ouça, está começando Relatos da Noite. Olá, meu nome é Ângelo Leonardo. Atualmente moro nos Estados Unidos, mas sou originário do México. Há pouco tempo comecei a ouvir seu podcast. E embora eu sempre tenha sido cético com esses assuntos, lembrei de certas experiências que vivi e que nunca consegui explicar. Há pouco tempo nos mudamos para uma casa com um jardim muito grande, mas essa história começou antes, quando ainda morávamos em uns apartamentos pequenos. Minha mãe sempre foi muito supersticiosa, ainda mais desde que, anos atrás, tomou ayahuasca, uma bebida que, segundo ela, permitiu que ela visse sua vida passada. Desde então, a fé dela no espiritual se intensificou. Meu pai, por outro lado, é totalmente o oposto, cético, fechado e não gosta de falar sobre essas coisas. Uma vez, uma tia deu para minha mãe um duende de enfeite. Era pequeno, com o rosto sorridente, roupa verde escura e um chapeuzinho pontudo. Minha mãe pediu que eu e minhas irmãs tratássemos ele como parte da família. Achamos engraçado na hora, mas aceitamos e colocamos ele na prateleira da sala de jantar. No início, tudo seguia normal e o duende era só mais um enfeite, mas, aos poucos, por mais estranho que pareça, começaram a acontecer coisas esquisitas com a gente. Um dia, estávamos em casa só minhas irmãs e eu. A mais nova, que na época tinha 5 anos, foi ao banheiro e de repente percebi que ela já estava demorando quase 1 hora. Me aproximei preocupado e justamente quando toquei na porta, ouvi que ela estava rindo. "Ei, tá tudo bem?" perguntei. O riso parou de repente. Minha irmãzinha me respondeu toda tranquila. "Sim, Ângelo. É que ele me faz rir muito." "Quem?" perguntei para ela. "Meu amigo novo", ela disse sem pensar. Isso me deu calafrios. Pedi para ela abrir a porta e, após fazer isso, saiu correndo e rindo como se nada tivesse acontecido. Eu revisei bem o banheiro, mas não encontrei nada fora do lugar. Naquela noite, quando minha mãe chegou, contei tudo para ela. Ela me disse para não me preocupar, que ela iria cuidar disso. Pensei que tudo acabaria ali, mas não foi assim. Com o tempo, pequenas coisas inquietantes aconteceram. Objetos sumiam e surgiam em lugares improváveis. Chaves, carregador e carteira. Todos pensávamos que era descuido, até que começou a se tornar uma constante. Minha irmã mais velha parou de dormir sozinha porque sentia que era observada à noite. Pegávamos a pequena falando sozinha e, de repente, ela nos dizia coisas como:
Meu amigo falou: "Você não agrada a ela." Acordei sentindo que algo estava errado. Ao procurar meus óculos no criado mudo, percebi que eles estavam quebrados, partidos ao meio, como se alguém os tivesse quebrado de propósito. Foi aí que eu disse: "Chega." Minha mãe, longe de ignorar, aceitou que o duende podia estar fazendo coisas. Naquela noite, coloquei numa caixa de madeira com sal, água benta e orações que uma senhora me ensinou. Nós o trancamos em um armário, mas ficou pior. Naquela mesma semana começaram os barulhos, passos no corredor quando todos estávamos na sala. Coisas caíam, portas batiam de repente. Em uma ocasião, toda a família estava assistindo televisão quando ouvimos claramente alguém correndo pelo corredor, mas todos estávamos ali na sala. Minha irmãzinha parou de falar sobre seu amigo, mas começou a ter pesadelos nos quais chorava dormindo e dizia: não me leva, por favor." Uma noite, enquanto meu pai dormia, ele, que sempre foi o mais cético, acordou gritando porque alguém tinha sussurrado no ouvido dele. Foi a primeira vez que ele aceitou que algo estava muito errado. Não sabíamos mais o que fazer, até que uma vizinha nos recomendou que nos livrássemos do duende de forma definitiva, enterrando-o longe de casa, em terra solta, e nos despedindo dele com respeito. Nós fizemos isso, não sabíamos se funcionaria e desde então tudo começou a se acalmar. No entanto, nos mudamos para a nova casa. Na primeira noite, algo que eu já conhecia voltou. Aquela mesma sensação. Desta vez, foi porque ouvi uma espécie de risada zombeteira que primeiro escutei ao longe. Depois senti que vinha debaixo da minha cama. No dia seguinte, minha irmã mais nova ficou olhando fixamente para um canto do jardim por vários minutos e disse que alguém falava com ela dali. Não sei se realmente nos livramos disso, se isso é realmente possível ou se ele veio com a gente. Essa é a história. Agora, obrigado por ouvi-la. Comunidade, o episódio de hoje já estava pronto, mas me contaram uma história muito boa e eu tinha que compartilhar com vocês. Então, permitam-me adicionar um extra aqui e me desculpem se a tempestade atrapalhar. Lembrem-se que não estamos gravando em um estúdio, mas sim em uma casa, e está tendo uma tempestade bem forte aqui na cidade do México. Mas vamos para essa história. Olá, comunidade. Quero compartilhar uma história que eu ouvi recentemente. Uma reunião de amigos se estendeu bastante e minha parceira, outro amigo e eu decidimos pegar um serviço de transporte por aplicativo para chegar em casa tranquilos. O motorista foi muito gentil conosco e tivemos a oportunidade de conversar com ele mais a fundo sobre o que o levou a Tijuana, já que ele tem um sotaque particular. Ele disse que era da Guatemala e veio buscar uma vida melhor. Ele estava prestes a iniciar um empreendimento e, para cobrir seus gastos, decidiu dedicar algumas horas trabalhando como motorista, durante as noites. A conversa continuou sobre isso. Claro, a pergunta era se ele já tinha passado por alguma situação estranha durante suas viagens. Foi isso que ele nos contou, sem dúvida, uma das histórias mais marcantes que já ouvi. Sempre fui muito sensível a certas coisas. Desde criança, sinto presenças e às vezes vejo pessoas que já se foram, não sei se estou me explicando. Há alguns meses me solicitaram um serviço assim por volta da 1 da manhã, em um bairro entre Rosarito e Santa Fé. Se vocês conhecem por lá, sabem que muitas dessas ruas ainda são de terra e é preciso ter muito cuidado para não danificar o carro. Deixei o passageiro e, na volta, fui dirigindo com muito cuidado, já que o chão não só estava muito esburacado, mas também era muito escuro e deserto. De repente, senti aquela sensação no corpo, nunca sei como explicar, mas é muito desconfortável, senti uma presença ruim. Evitei prestar atenção, mas acabei olhando para a direita. E a uns 3 metros daqui até lá, tinha uma mulher com uma espécie de capa preta que chegava até o chão,
muito suja, especialmente perto dos pés. Ela estava quase de costas, meio virada. Tentei acelerar o carro, mas ele simplesmente parou de andar, estava ligado, mas não respondia. A mulher começou a se virar lentamente e, embora eu estivesse paralisado de medo, não conseguia desviar o olhar. Notei que ela segurava uma vela acesa em uma das mãos. Não consigo explicar o terror que sentia ao ver o rosto dela, só sei que não queria fazer isso. O pé estava no fundo do acelerador. Percebi que ela tinha um cabelo muito comprido e, ao virar para mim, na outra mão ela segurava um osso muito comprido. Assim que vi aquilo, o carro reagiu e saí dali o mais rápido que pude. Agradeço, nunca vi o rosto dela e acho que enlouqueceria se visse. Se eu tivesse feito isso, acho que enlouqueceria. Olá, Uriel, sou Diana de Monterrey, Nuevo León. Ouço histórias nesta grande comunidade há anos e pela primeira vez decidi compartilhar uma experiência paranormal minha. A mais importante, a mais difícil. Considerando também que este é um ano especial para fazer isso. É a primeira vez que escrevo sobre isso e talvez eu divague muito, mas espero que você possa resumir, se necessário, contar dessa forma mágica e assustadora que é sua marca registrada. Veja, tudo começou quando eu tinha 16 anos. Naquela época, um evento familiar me levou a uma depressão profunda e 3 tentativas de suicídio. O primeiro e o mais importante para esta história foi na linha 2 do metrô, na estação San Nicolás. Era de noite, eu estava voltando já tarde para casa depois do colégio. E eu realmente sentia aquele momento, sentia que não aguentava mais, estava apavorada, me sentia presa, sem saída. Só conseguia conversar sobre isso com minha irmã. Algo que me fazia sentir sem esperança, porque eu sabia perfeitamente que não havia escapatória, só confronto, e era o que eu menos queria. Então ali, no meio da multidão, com a plataforma cheia, olhei para baixo para a Avenida Universidade, cheia de trânsito, de barulho da vida passando. O metrô aqui não é subterrâneo, mas sim elevado em pontes. As estações te permitem ver a cidade. Senti que ali estava a minha saída, minha salvação. Eu estava chorando, tentava esconder, mas percebia que várias pessoas realmente fofocavam sobre mim ao me ver. Mas nada mais. Deixei minha mochila no chão. O metrô chegou e foi embora. Decidi subir no muro. Eu tinha certeza de que no próximo eu poderia acabar com tudo e descansar. No entanto, quando o próximo trem se aproximava, quando eu reuni a coragem, alguém me puxou. Senti como se tivessem me puxado pela blusa e me jogado de volta. Me fizeram cair de volta na plataforma. Atordoada pelo impacto, que foi bastante doloroso. Procurei, irritada, quem tinha se metido onde não foi chamado, mas não havia ninguém perto de mim. Olhei bem, não havia ninguém em toda a plataforma. Algumas pessoas começavam a subir as escadas para lá. Senti arrepios e, com certo medo pela situação, optei por pegar minha mochila e ir embora. Eu não precisava pegar o metrô para chegar em casa, então desci correndo as escadas e fui até o ponto de ônibus, que naquela hora já estava bastante vazio. A rota era pouco movimentada à noite, pois o ônibus fazia trajeto curto e ainda demorava muito para passar. Enquanto estive lá, fiquei parada com 2 senhoras e um senhor que chegaram logo após mim. O tempo todo me senti observada lá de cima da plataforma do metrô que eu tinha acabado de deixar. Semanas depois, por causa da situação na minha casa, cheguei a esquecer por alguns momentos aquela situação estranha que tinha impedido meu plano. Mas minha depressão continuava e meus sentimentos de desesperança também. Na verdade, eu já estava procurando novamente outra oportunidade, outro pequeno momento de coragem
para tentar de novo em outro lugar ou de outra forma. No entanto, foi quando esses pensamentos estavam mais presentes que eu o vi pela primeira vez. Não me lembro do dia exato, só sei que foi pouco depois da primeira metade de março de 2011, já que eu tinha acabado de completar 17 anos. Era noite e, como todo regiomontano sabe, março pode ser tão quente quanto frio. Aquela noite estava fria, não o suficiente para ficar tremendo, mas sim para não querer sair da cama quentinha. Andar só de meia deixava os pés gelados. Só minha mãe, minha cachorrinha e eu estávamos em casa. Minha irmã tinha ido dormir na casa do namorado e o marido da minha mãe tinha trabalhado no turno da noite, então estávamos sozinhas. Eram 2 da manhã. Eu estava no quarto da minha mãe, assistindo a televisão dela e do marido, porque queria deitar e a outra televisão era na sala de jantar. Foi então que ouvi minha cachorrinha gemer, era como se ela quisesse chorar, mas o lamento tivesse ficado preso. Houve um barulho estranho e falei com ela, mas fui ignorado. Ela era uma cachorrinha que eu tinha desde que nasci, sempre me seguia, nossa conexão era única e ela sempre me obedecia. Vocês podem imaginar como aquilo me intrigou na hora. Usei os comerciais para levantar. Minha mãe já dormia profundamente e costuma acordar fácil se alguma luz acende. Então, no escuro, saí do quarto que ainda estava com a porta aberta. Nossa casa, o típico imóvel do Infonavit de interesse social, casinhas pequenas muito populares no México. Um andar, banheiro, 2 quartos, sala de jantar, hall e cozinha próximos. Então, o quarto da minha mãe ficava bem ao lado do banheiro. Mesmo sentindo vontade de acender a luz para ver o resto da casa, decidi não fazer. Os postes de luz da rua já iluminavam o suficiente o interior através da cortina. Pelo menos, eu não trombaria em uma cadeira antes de acender o interruptor na entrada, que era o mais iluminado. No meu caminho, encontrei minha cachorrinha. Ela estava em um canto perto da porta fechada do banheiro. Ela estava tremendo, chamei várias vezes e ela não me deu atenção. Até me abaixei para acariciá-la. Ela estava muito fria e não tirava os olhos da porta. Preocupado ao vê-la assim e temendo algo, me apressei e, sem tirar os olhos dela, levantei-me. Olhei para frente, fui rápido e acendi a luz, mas me deparei de frente com um corpo alto, escuro, tão escuro que parecia realmente engolir a pouca luz que entrava pelas janelas. Fiquei paralisado, fora de mim, senti o coração batendo na minha garganta. Não quis levantar o olhar para tentar ver o rosto dele, se é que ele tinha um. Então só consegui fechar os olhos com força e prender a respiração, como se isso fosse me ajudar. Já senti medo várias vezes na minha vida, mas diante disso realmente não posso dizer que senti temor. Foi mais uma impressão forte, não saberia bem como explicar. Senti que se passaram minutos, mas talvez tenham sido apenas alguns segundos. Quando ouvi minha mãe me chamar do quarto e só então consegui abrir os olhos. Já não havia mais nada. Minha cachorrinha estava grudada em mim e agitada, então corri para acender a luz. Não havia sinal de nenhum intruso. E no fundo, eu sabia que aquilo realmente não era algo humano. Se fosse real, simplesmente não poderia ser. Nunca contei para minha mãe o que aconteceu. Mas essa história, né, claro, não termina aqui. Disse a vocês que este ano é especial. E isso é porque essa sombra, esse ser, seja lá o que for, tem aparecido desde então, a cada certa quantidade de anos. A segunda vez que ele apareceu para mim foi no ano de 2015. Eu estava grávida. Não lembro quantos meses eu estava, mas minha barriga já era grande e eu tinha dificuldade para andar sem parar para descansar. Também era de noite, daquela vez já passava da 1. Eu já morava com meu marido e estávamos na sala. Desde que minha depressão começou, sofro de insônia constante, então é normal eu ficar acordada sempre,
até bem tarde da noite. Eu estava jogando Metro pela primeira vez, um jogo de terror que me deixava bastante obcecado naquela época. Meu marido estava dormindo bem atrás de mim, em um sofá grande, enquanto eu estava em uma poltrona individual em frente à televisão, bem perto dela, na verdade, como eu gosto de jogar. Preciso esclarecer algo antes de seguir. Minha vida, embora sem dúvida tivesse melhorado ao me afastar da minha família e ao estar com meu parceiro, continuava com altos e baixos. Minha depressão e ansiedade pioravam às vezes, acho que pela gravidez. E sim, embora meu marido nunca tenha sabido, naquela época cheguei a ter novamente em mente a ideia do suicídio. Havia dias em que eu conseguia me distrair facilmente com videogames, mas às vezes, mesmo assim, não deixava de me sentir miserável, querendo acabar com tudo. Cheguei até mesmo a querer me jogar nos trilhos do trem que passa bem na frente de casa. Eu estava entretido jogando, sem querer tirar os olhos da tela, quando de repente tive aquela mesma sensação de estar sendo observado. Esse aviso natural que o cérebro costuma nos dar para alertar que estamos sob a vigilância de alguém. Na hora pensei que era meu marido, pois ele tem um olhar intenso que sempre percebo. No entanto, ele não disse nada. De canto de olho, vi-o encostado no encosto da minha poltrona, em pé e esperando pacientemente. Esperando pacientemente que eu pausasse o jogo. Espera aí, amor, deixa eu sair daqui e pausar o jogo. Falei, ainda olhando para a tela, estranhando que ela não comentasse ou brincasse sobre meu jeito iniciante de jogar, como sempre fazia. Finalmente consegui pausar o jogo e me virei. O coração, mais uma vez, subiu à garganta ao ver meu marido, ainda dormindo profundamente até de boca aberta. Mas eu sabia que tinha alguém parado bem ao meu lado, há apenas um momento. Desde que me mudei com meu marido, nada de estranho havia acontecido até então, e minha intuição confirmou isso. De alguma forma, eu sabia que era aquele ser sombrio que eu tinha visto aos meus 17 anos. Não consegui continuar jogando, desliguei tudo e acordei meu marido para irmos dormir juntos no nosso quarto. Ele ainda não sabia muito sobre toda essa situação estranha, é claro, e depois daquela segunda vez, eu contei para ele. Com nós dois pensando sobre isso, percebemos a semelhança da situação de quando aquilo tinha aparecido. Aquela entidade perto de mim, na minha depressão, ou melhor, no limite para onde minha depressão me levava. Depois da sua primeira aparição, vida sofreu uma grande mudança. Eu me cansei da situação na minha casa, do medo de algo ruim acontecer com meu padrasto e da aparente falta de percepção da minha mãe. Então, logo depois da primeira vez que vi aquele ser, criei coragem e enfrentei a situação. Sendo expulsa de casa, mas livre do que já era apenas um inferno para mim. Na segunda vez, passei pela minha segunda grande mudança, o nascimento da minha filha. E com isso, o entendimento frio da crueldade das pessoas que deveriam me proteger e não o fizeram, aceitando finalmente a minha realidade. E isso não deveria tirar a alegria de ter meu bebê. No entanto, aqui não termina, pois a terceira e até agora última aparição daquele ser desconhecido coberto de escuridão foi em 2021. Quando minha filha ainda tinha 5 anos, tinha sido uma fase muito difícil por causa da Covid, embora graças ao destino, nem meu marido, nem minha filha, nem eu pegamos. Apesar de não ter parado de trabalhar durante a pandemia, devemos agradecer pela saúde e condição física dele também. Naquele tempo, todos já tomavam vacinas. No dia da minha vez, meu marido trabalhou à noite, ficando só minha filha e eu em casa. Nós duas estávamos na sala, ela dormindo e eu assistindo televisão. Fazia muito calor, o verão estava chegando e aqui em Monterrey não precisa ser junho para a gente estar se queimando. No entanto, vacuna me deu uma reação forte e me causou uma febre que eu realmente sentia que ia morrer.
Eu estava com 3 cobertores em cima de mim e mesmo assim não parava de tremer. Às vezes eu perdia a consciência, de verdade, eu não tinha nem energia para me mexer depois que comecei a piorar. Eu não queria chamar meu marido. A última vez que tinha olhado as horas eram 2 da manhã e não permitiam que ele saísse da loja. A essa hora tudo estava fechado com alarme. E além disso, só ia preocupá-lo. Não acordei minha filha para não assustá-la. Lembro que em um momento a televisão piscou. Foi como se tivesse sido um apagão rápido de menos de um segundo. Mas quando a sala voltou a se iluminar com a luz da televisão, eu o vi parado atrás de mim, igualmente imóvel, silencioso. Eu sabia que ele estava me olhando, eu sabia que só precisava virar o rosto, levantar o olhar para ver o rosto dele, mas eu não consegui. Eu não tive coragem e ao meu lado só havia escuridão, como um corpo sólido, preto, um manequim sem rosto ao meu lado. Eu já estava muito fraco e não consegui falar, não consegui sentir mais nada. De repente, nem ouvi mais a televisão. Simplesmente fechei meus olhos e adormeci. Ao acordar, eu estava encharcada de suor frio, mas já não estava tremendo. Me sentia péssimo, mas a febre parecia finalmente ter diminuído o suficiente para que eu pudesse me levantar, para tirar as cobertas de cima de mim. Minha filha ainda estava dormindo profundamente e o controle da televisão, estranhamente, estava longe de mim, no móvel, ao lado da televisão, como se alguém o tivesse colocado ali. Este ano minha filha faz 10 anos. São 5 exatos. De novo, a última vez que o vimos. Talvez ele venha em breve, talvez no próximo ano. Vamos ter que ver, mas algo dentro de mim me diz que o verei antes de junho de 2026, quando minha filha completaria 11 anos. Procurei informações sobre esse tipo de seres, mas o máximo que encontrei foi sobre o povo sombra, e tudo o que todo mundo fala deles é ruim. Mas isso me confunde porque considero que esse ser que se apegou a mim naquela vez na estação do metrô, ou que chegou até mim de alguma forma, não veio buscar o meu mal. Já expliquei os motivos. Não tenho com quem compartilhar essa história sem que me digam que é algo ruim, que é algo que vem para roubar minha energia, etc, etc. Então espero que a comunidade possa dar algum comentário ou explicação sobre o que poderia ser esse ser que só aparece quando estou em momentos de limite na minha vida. Eu não sei como explicar isso. Eu nem sequer acredito em nenhuma religião. Comunidade, obrigado por ficarem e ouvirem. E lembramos a vocês, por favor, que tratem histórias com temas tão difíceis, tão importantes como esta, com muita seriedade e, quando precisarem conversar com alguém, expressem isso. Inclusive, no grupo da comunidade no Facebook, sempre tem alguém disposto a ouvir, sempre estaremos presentes. E claro, tivemos que censurar muitas coisas por causa das regras da comunidade no YouTube. Mas em qualquer plataforma de podcast onde vocês ouvem também Relatos da Noite, lá vamos publicar, sem esses bips. Mudando para um assunto bem menos importante. Deixem-me dizer para vocês que sim, embora os livros de Relatos da Noite já estejam quase acabando no México, então aproveitem e comprem o de vocês. Em breve teremos novidades. Em breve teremos novidades para um país que gostamos muito, então por favor fiquem atentos. Agora é hora de continuar. Ainda há histórias esta noite. Olá, Uriel. Queria compartilhar essa história com a comunidade faz tempo. Vou omitir o nome da minha cidade porque não sabemos ao certo o que foi essa coisa terrível que aconteceu. Essa maldade que tomou conta da nossa família, só posso dizer que foi em um vilarejo mágico no estado de Jalisco. Tudo começou em meados de outubro do ano passado. Houve uma discussão forte entre meus tios, a irmã mais nova e o irmão mais velho da minha mãe. Do dia para a noite, tia Lupita decidiu ir morar com um cara que conheceu. Ele era mais velho e tinha uma família.
que ele deixou para ir com ela. Meu tio Gabriel ficou muito bravo, achando injusto e dizendo que ela deveria voltar para casa. Num acesso de raiva, ele decidiu procurar um bruxo desses que fazem limpezas e trabalhos como amarrações, afastamentos e coisas do tipo. Ele nunca nos contou exatamente o que pediu, o que foi feito. Ele tem um negócio onde trabalham meu irmão e minha mãe. Um dia, minha mãe disse que, ao chegar ao trabalho, o cheiro estava péssimo, parecia enxofre e podridão. Ela revisou a casa e, embaixo do altar onde eles têm alguns santos, encontrou algumas velas pretas enroladas em papel alumínio que estavam causando aquele cheiro. Nesse dia, eles brigaram porque minha mãe não achava certo ela agir sem saber as consequências. Na minha família, nós não acreditamos nessas coisas de bruxaria, então meu tio caiu em si e jogou tudo fora. Ele disse que foi fácil fazer isso, pois as pessoas garantiam que funcionaria e que a irmã voltaria para casa. Enfim, ele jogou fora. Esquecemos o assunto. Passaram-se apenas alguns dias e meu tio começou a adoecer. Ele se deteriorou fisicamente muito, perdeu uns 10 quilos em poucos dias e estava sempre cansado. Como ele estava se sentindo mal, minha mãe pediu para ele ficar alguns dias na nossa casa e ele aceitou. Mas a cada dia ele ficava pior. Ele tinha um olhar muito estranho. Sou enfermeira e tinha muito medo de vê-lo assim, pois já vi esse olhar em pacientes prestes a falecer. Pode parecer loucura, mas quando alguém tem esse olhar no hospital, a gente diz que já está indo, que tem o olhar da morte. Ele seguia sem dormir e, ao descansar, dizia coisas sem sentido. Levamos ele ao médico e decidiram interná-lo para fazer exames, mas no segundo dia no hospital ele perdeu completamente a sanidade. Ele já não nos reconhecia, dizia coisas sem sentido. Fizeram vários exames nele e todos estavam normais, mas ele já não tinha força para levantar uma colher ou ir ao banheiro sozinho. Minha mãe e eu cuidávamos dele. Às vezes ele estava bem e conversava normalmente, apesar da fraqueza. Outras vezes, ficava agressivo e demonstrava forças inesperadas. 3 enfermeiros não conseguiam segurá-lo. Um dia em que minha mãe estava com ele no hospital, ela viu que internaram uma senhora idosa. Quem cuidava dela era uma mulher que a olhava de um jeito estranho e ria. Isso incomodou minha mãe, mas ela ignorou, pois estava preocupada com ele. Meu tio não quis se aprofundar nisso. A surpresa veio depois. Um dia em casa bateram na porta. Quando minha mãe abriu, ficou muito assustada. Era a mulher do hospital, não sabíamos como ela descobriu onde morávamos. Ela disse: "Seu irmão não está doente, ele não tem nenhum problema de saúde, estão fazendo um trabalho nele e querem matá-lo. É um trabalho muito forte, mas eu posso fazer um registro e retirar isso." Minha mãe agradeceu, mas disse que não. Como eu disse antes, nós não acreditávamos nisso. Com o tempo, meu tio piorava. Um dia fui ao hospital cuidar dele e, inquieto, ele pediu que eu me aproximasse. Ele me confessou que o diabo o visitava todos os dias, que um diabo ia vê-lo e ria dele, dizia que ninguém acreditaria nele porque pensariam que ele continuava tendo alucinações. Ele também me falou de uma menina com muitos olhos no rosto que se aproximava para tocá-lo e quando fazia isso, ele sentia que ela entrava por dentro da pele dele. Eu liguei para minha mãe e pedi que ela trouxesse um padre. Achei que talvez isso o acalmasse. Não se passaram nem 15 minutos quando um padre entrou, caminhou diretamente até as cortinas do paciente, que ficava em frente ao meu tio. Eu o segui para falar com ele, para pedir ajuda para nós, mas ao puxar a cortina não havia ninguém. Isso me aterrorizou. Eu o tinha visto entrar com meus próprios olhos, porque não havia como ele ter saído sem que eu visse, porque eu tinha medo de que as alucinações agora estivessem acontecendo comigo também. Contei para minha mãe e ela me disse que já tinha conversado com o padre da igreja do bairro, que iria assim que pudesse, pois tinha várias missas. Hoje à noite, meu irmão foi ao comércio do meu tio buscar algo. Ele voltou pálido, tremendo, muito assustado. Disse que quando entrou viu uma sombra passar, que ele ignorou
que quis pensar que estava se sugestionando, mas ao sair, uma voz de homem muito grave, como saída de um filme de terror, gritou para ele lá de dentro. Ele se virou e disse que o que viu o deixou sem fôlego. Era uma figura encapuzada, com o rosto coberto. Primeiro ele pensou que estava flutuando, mas aos poucos, na escuridão, conseguiu ver que estava parado sobre um monte de ratos e baratas, que não paravam de se mover e formavam uma massa assustadora, demoníaca. Só assim ele a descreveria. Ele não sabe como correu, mas chegou em casa em crise. Se eu não tivesse visto como ele ficou, como estava o coitado, eu não teria acreditado no que ele disse que viu naquela noite. Depois disso, começamos a acreditar no que a mulher do hospital tinha nos dito. As senhoras que cuidavam de outros pacientes no hospital, elas nos disseram que durante a madrugada, 2 vezes viram uma menina que se aproximava do meu tio, uma menina que ninguém sabia de onde vinha ou para onde ia quando iam procurá-la. Fizemos orações junto com ele todos os dias e parecia que isso o acalmava. Ele ficou internado por quase 1 mês, fizeram exames, mas ninguém sabia o que era. No dia 12 de dezembro, dia da Virgem de Guadalupe, os médicos pediram para que fôssemos nos despedir, disseram que ele não passaria daquela noite. Então, meu pai chegou logo com o padre do bairro para lhe dar a unção dos enfermos no caminho, contou tudo. O padre ficou um bom tempo com ele e depois nos disse: ele não vai morrer, esse mal que estava matando ele vai embora. Nada é mais poderoso do que Deus. Tenham fé e não deixem que o mal faça vocês duvidarem nunca, nem por um momento. Naquela mesma noite chegou minha tia Lupita, a causadora de tudo. Ela sussurrou para minha mãe que ficaria para cuidar dele, que precisava pedir perdão. Também contou que o homem com quem estava tinha um protetor que acreditava muito em feitiçaria. Que tinham devolvido o mal para o meu tio, que por isso ele ficou daquele jeito, mas que já tinham parado tudo. E foi assim. Em poucos dias meu tio melhorou. Ele já não tinha aquele olhar nem surtos de loucura, era ele de novo. Ele teve alta, estava magro, mas bem. Disse à irmã que a perdoava, que era a vida dela e que podia vivê-la como quisesse. Hoje posso dizer a vocês, comunidade, que meu tio está bem. Nós acreditamos que foi nossa fé que o salvou. Acreditamos que Deus é mais forte do que qualquer feitiçaria. Mas também aprendemos que não se deve brincar com essas coisas. Se você não tem conhecimento, não se envolva. Nem chegue perto, porque o mal existe e é capaz de coisas terríveis, de coisas que você nem poderia imaginar. Olá, meu nome é Tomás. Há cerca de 4 anos, eu costumava visitar a casa da minha bisavó, que na época tinha 85 anos. A casa era muito aconchegante. Lembro que sempre jogávamos cartas e apostávamos qualquer bobagem. Um dia, não muito diferente dos outros, como sempre peguei as cartas, as fichas para jogar pôquer. Dessa vez a aposta foi proposta por ela, que disse: que tal se dessa vez a gente aposta? Quanto tempo de vida me resta? Na verdade, achei uma proposta estranha, macabra, me deixou pensando, mas supus que era só mais uma das suas brincadeiras. Outra aposta sem importância. Ela apostou que tinha mais 2 semanas, eu disse que ela tinha pelo menos mais 4 anos, que apostaria $5. Mas ela me olhou séria e disse: filho, se eu ganhar a aposta, vou vir te visitar. Depois dessa aposta tão estranha, jogamos normalmente. Mais tarde fui para casa e quando cheguei contei para minha mãe o que minha bisavó tinha dito. Ela riu e isso me deixou mais tranquilo.
Achei que ela estava brincando e que todos veriam assim também. Mas uma semana depois daquela noite, minha bisavó foi diagnosticada com câncer. Um câncer que já vinha avançando silenciosamente pelo corpo dela há muito tempo. Na segunda semana, ela faleceu. Naquela noite em que recebi a notícia, senti algo muito estranho no meu quarto. Uma espécie de névoa que era invisível, mas que podia ser sentida, que fazia eu ver tudo como se estivesse embaçado. Entre tantas coisas que aconteceram naquele dia, a visita de familiares e amigos, o cansaço, a tristeza. Na verdade, eu tinha esquecido da nossa aposta. Só tive dificuldade para dormir. Por volta das 2 da manhã, em uma escuridão tão intensa que eu não via nada ao redor, ouvi alguém entrando no meu quarto. Percebi porque o piso era de madeira e rangia quando alguém caminhava. Pensei que fosse meu irmão, que vinha buscar alguma coisa, mas havia algo que não fazia sentido para mim. O quarto começou a se encher com um cheiro, com um perfume muito peculiar. Era muito parecido, muito mesmo, com o perfume que minha bisavó usava. Paralisado pelo medo, não consegui me mexer, e então senti como se alguém ou algo se sentasse na ponta da minha cama. Assim que senti esse peso, uma sensação estranha percorreu meu corpo e ficou pior quando esse algo começou a sussurrar uma música. Uma música que minha bisavó cantava. Dorme, criança. Dorme agora. Que o diabo vem aí. E ele vai te comer. Não sei quanto tempo passou. Para mim foi muito. Até que senti que ele se levantou da cama. Voltei a ouvir os passos, o rangido do chão, mas agora ele estava se afastando, cada vez mais. Eu não conseguia ver nada, a escuridão era total, mas eu sentia uma presença. Sentia que algo me observava, sentia como se alguém estivesse me encarando a poucos centímetros de mim. Eu não consegui me mexer. Após um tempo, os passos retornaram, agora se afastando pelo corredor. Aos poucos, a sensação sufocante sumiu e o ambiente se acalmou. Tudo terminou quando o quarto já parecia normal, quando eu já não sentia aquele peso, aquela névoa invisível que preenchia tudo. Mas foi justamente então que se ouviu a porta da casa se fechando, como se alguém a tivesse batido com força. Aquele estrondo despertou minha mãe. Ela foi verificar e depois entrou imediatamente para me perguntar se eu tinha ouvido aquilo. Se eu tinha acabado de entrar, não soube o que responder. Simplesmente disse a ele que eu não tinha me levantado, mas que sim, que a porta tinha sido ouvida. Que eu achava que alguém tinha saído. Eu não esperava que ele acreditasse em mim. Não sei o que ele pensou. Até agora, essa história está muito estranha do jeito que foi contada e da forma como aconteceu. Eu não tinha contado isso para ninguém.